Livro Mulheres Improváveis. Capítulo 4. As mulheres que Deus deseja levantar neste tempo. Às vezes precisamos ser lembradas de quem somos. Deus tem levantado mulheres que cumprem os propósitos dele no Brasil e no mundo. Mulheres que sabem discernir os tempos e as estações, que compreendem e contribuem com o que ele deseja fazer neste tempo. Elas não somente sabem ler os tempos e as estações ao redor, como também sabem viver suas próprias estações, sem se preocupar com as comparações, desfrutando do que cada estação especificamente carrega dentro de si. São mulheres que vivem na coerência de sua própria estação, tema sobre o qual trataremos nos capítulos seguintes. As mulheres que Deus deseja levantar nesse tempo não são perfeitas nem correspondem a um estereótipo formado pela religião. Deus não tem contrato fechado com ninguém. Ele chama, habilita e usa quem ele deseja. Não demorará para que em breve testemunhemos um cenário em que muitas mulheres improváveis serão levantadas, mulheres tão improváveis como a mulher samaritana. Neste capítulo, quero chamar a sua atenção para o perfil da mulher que Deus tem levantado. Seguramente você terá algumas dessas facetas. Outras, no entanto, precisarão ser desenvolvidas ou aprendidas. O importante é que Deus sabe quem você é e como a formou. Ele infundirá em você o desejo de crescer e aprender para se tornar a mulher que ele tinha em mente quando você foi gerada. O perfil da mulher que Deus levanta. Sondável. Muitas pessoas procuram Jesus em busca de cura, mas não desejam caminhar com ele. Buscam apenas as bênçãos, mas não a intimidade. Existem, porém, aquelas que estão muito além de uma bênção. Têm um coração que deseja mais, são pessoas que não querem apenas ser abençoadas, mas também corresponder a um propósito na presença de Deus. Amar a Deus quando as coisas vão bem é fácil. O verdadeiro amor, no entanto, se revela nas dificuldades. O nosso amor por Deus é provado nas dificuldades, nas tribulações, nas aflições, nos momentos em que não apenas a sinceridade desse sentimento é provado, como também o nosso coração. Mas o coração é terreno a ser sondado. Assim como os salmistas oravam, devemos orar constantemente para que o Senhor sonde o interior. Não porque Ele não conheça, mas porque nós precisamos conhecê-lo. Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo ao meu respeito. Interroga-me, testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Salmos 139, versículo 23 ao 24. Só Deus é capaz de sondar os recantos do nosso coração, que ainda nos são desconhecidos. Somente Ele é capaz de descortinar áreas do nosso coração, caráter e nos convidar a um lugar de transformação. Apenas o Senhor é capaz, depois de ver tudo que há escondido em nós, de nos amar
e de não desistir de procurar nos reconectar ao seu bom propósito. As mulheres que Deus está levantando neste tempo são mulheres sondáveis. Isso é, são conhecidas por Deus. Talvez você tenha assistido a uma busca desenfreada de mulheres rumo ao reconhecimento humano. No entanto, não devemos buscar ser aceita pela sociedade ou reconhecida por ela. Antes, a nossa busca deve ter como alvo sermos conhecida por Deus e aprovada por Ele. Segura. É impressionante como Deus é especialista em levantar pessoas que costumam dizer que não possuem nada em si mesmas, que tentam dar desculpas para não serem usadas por Ele. São pessoas que não buscam visibilidade, nem exposição, mas que amam a intimidade com o Pai. Justamente por isso, são aquelas que Deus deseja expor, estabelecer e levantar para um tempo e um propósito específico. É isso que Deus tem feito na vida de muitas mulheres, ao levantar aquelas que validam os planos de Deus, que possuem autoridade sobre os outros por meio da unção liberada sobre elas. Como mulheres de Deus, a rivalidade e a comparação não são um lugar seguro. A postura de Isabel, ao reconhecer que o bebê que Maria gerava era maior do que o que estava sendo gerado em seu próprio ventre, mostra como essa mulher de Deus soube discernir a importância do milagre que Maria levava dentro de si. Por isso, Isabel decidiu contribuir com esse propósito. Isabel foi mais do que uma parente de Maria. Ela foi companheira de Maria no tempo mais importante de sua vida. Por outro lado, a insegurança é a raiz da rivalidade. Mas uma mulher segura de si mesma, em Deus, não terá medo de nada nem de ninguém. E o mais importante, ela não hesita em cooperar para que as mulheres ao seu redor vivam o propósito de Deus e gerem os frutos que precisam nascer delas. Terceiro tipo de mulher que Deus está levantando, não negativa. O rei Davi nos ensina muito a respeito de uma característica comum nas pessoas que Deus deseja levantar. Por mais perseguido que tenha sido, Davi não ousou levantar a mão contra Saul. Saul morreu, mas não precisou ser morto pelas mãos de Davi. Entenda, a porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. Quando chegou o tempo de Davi reinar, Saul morreu sem que a culpa dessa morte fosse atribuída a Davi. A verdade é que não precisamos perseguir ou nos vingar de ninguém, pois o tempo de Deus chegará e nada poderá impedir que os planos de Deus se estabeleçam. Quarta mulher, precisa e pontual. As mulheres que Deus está levantando são precisas e pontuais. Apesar de improváveis aos olhos dos homens, são prováveis aos olhos de Deus. São atiradoras de elite, munidas de uma palavra certeira, pertencem a um grupo tático cuja precisão é incomum. Enquanto um exército e um batalhão são formados por grandes quantidades, os atiradores de elites são em menor quantidade. Embora sejam forjados para atuar com alta precisão, preparados para situações de alta tensão e sem margem para erros, os atiradores de elites são convocados em situações nas quais a precisão pode salvar vidas. Assim são essas mulheres. Há momento em que elas são mais que necessárias, pois as palavras que emitem são precisas ao ponto de desarmar guerras e trazer lucidez em meio à confusão.
Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros, armados com escudo e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros, valentes, preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluindo Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando, e Zadok, jovem guerreiro, valente, com 22 oficiais, membros de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinham permanecido leais a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da meia tribo de Manassés, a oeste do Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudar Davi a se tornar rei. Da tribo de Zacá, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 24 ao 32. O que me saltou aos olhos nesse texto foi o versículo 32, assinalado, pois afirma que os guerreiros de Zacá eram líderes que sabiam agir em quaisquer circunstância e comandavam o povo pelo melhor caminho. Esse texto também revela o que Deus quer ver nas mulheres que Ele está levantando. Mulheres que discernem os tempos e as estações, cuidam da família, sabem onde coloca os pés e guia os que estão aos seus cuidados pelos melhores caminhos, pois são mulheres que se preocupam com o bem-estar de sua gente. É interessante perceber que todas as tribos apresentavam um número expressivo de pessoas, mas a tribo de Zacá possuía apenas 200 chefes, uma diferença exorbitante que revela uma característica da tribo. Eram pequenos em números, mas grandes em influência. Apesar de contar com poucas pessoas, saber discernir os tempos e lidar com qualquer circunstância diferenciou aqueles líderes dos demais. Podemos concordar que em meio a uma guerra recorremos às pessoas que julgamos ser experientes, pessoas que saibam lidar com aquilo que estamos enfrentando. E os chefes de Zacá possuíam tamanha precisão e discernimento. São mulheres com essas características que estão sendo levantadas pelo Senhor. O discernimento, além de ser uma característica fundamental, diz respeito à consolidação de uma construção já estabelecida. Deus está levantando mulheres que não se abalam, mas permanecem. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Provérbios 24, versículo 3. Construir é bom, mas somente se estiver fundada na sabedoria e no discernimento. Casar é uma escolha sábia, mas permanecer casada requer discernimento. Gerar filhos é sábio, mas na educação deles precisamos distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o que vale a pena e o que é perda de tempo. Em todos os aspectos da vida, o discernimento é indispensável. O discernimento é que definirá a comida e a mesa em que nos alimentaremos, pois o nível de sabedoria e discernimento de que dispomos determinará o nosso cardápio espiritual. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir
tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo 5, versículo do 13 ao 14, versão NVI. O alimento sólido é destinado aos que, por exercitarem com constância, são aptos em discernir. Quanto maior for o nível de discernimento pelo qual nos pautamos, maior será o nível de revelação e compreensão em relação a tudo que nos rodeia. Uma coisa é certa: o alimento sempre chega, pois Deus é um Pai responsável que sempre alimenta seus filhos. No entanto, há outro lado, o alimento do qual nos nutrimos dependerá do nosso crescimento e maturidade, pois Deus nos alimenta conforme o estágio da nossa vida em que nos encontramos. À medida que vamos crescendo, a nossa alimentação é ajustada e adaptada segundo as deficiências e forças do nosso organismo. Coração voltado para o Senhor. Para alcançar a sabedoria, conhecimento e revelação, é preciso tempo, dedicação e entrega. E é aqui a outra característica de grande valor. A mulher que Deus levanta tem um coração voltado para Ele. Algumas experiências no Espírito só serão vividas quando adotarmos a posição adequada em Cristo. Quando aceitamos entrar na escola do treinamento de Deus, na escola da intimidade com o Rei, as mulheres que Deus deseja levantar neste tempo são mulheres que expressam as características únicas de quem foi matriculada nessa escola. Esther passou por essa escola, e cada mulher levantada por Deus precisará passar por essa escola e desenvolver tais características. O coração da mulher que Deus deseja levantar pertence a Ele. Por mais imperfeita que seja, o coração dela pertence ao Senhor. Mesmo quando erra, ela em seguida corre para Deus. Maria é um dos exemplos bíblicos mais lindos de entrega e devoção de uma mulher que escolheu dar o coração para Deus. Quando jovem, antes de se casar, não exercia nenhuma função de liderança, nem possuía dom ou chamado específico algum. Tampouco tinha um ministério público, mas ela derramou toda a sua vida aos pés de Jesus, e foi a única que Jesus honrou publicamente, pois ele disse que a atitude de Maria seria lembrada para sempre. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Marcos 14, versículo 9, versão NVI. Isso porque, mesmo sem saber, Maria estava ungindo Jesus para o sepultamento, porque quando nosso coração é dele, agimos e fazemos coisas sobre as quais não temos a menor ideia de seu alcance e de sua repercussão profética. Quando somos mulheres de devoção, atraímos o olhar de Jesus sobre nós. O grande diferencial das mulheres que Deus deseja levantar nesse tempo é que elas não desejam o olhar dos homens, nem o reconhecimento humano, mas sim o olhar de Jesus. Somente o olhar de Jesus, da aprovação de Jesus, é que nos preenche e satisfaz. Aptas para renunciar. Além da devoção, da entrega e da renúncia, as mulheres que Deus deseja levantar neste tempo estão preparadas para renunciar às coisas boas, lícitas e até plausíveis, muito embora não seja o que Deus deseja para elas em determinada época ou estação da vida. O grau de renúncia das coisas boas ou lícitas prova o amor e o serviço e a dedicação a Deus, pois revela se servimos a Ele por aquilo que Ele nos dá ou se servimos porque o amamos. Quando renunciei a uma posição ministerial por um ano, a renúncia de algo significativo para mim
Foi o tempo em que mais cresci em revelação, intimidade e autoridade em Deus. Há aqui uma chave. Quando renunciamos por amor a Deus, a algo que amamos ou fazemos, trata-se de seu nível mais elevado de entrega, porque testa não apenas o nosso sentimento, como também as nossas motivações e intenções. Libertadora. As mulheres que Deus deseja levantar sabem que todo avião precisa de um aeroporto. Não podemos negligenciar o nosso lugar de descanso e entrega. Aviões voam alto, mas precisamos de aeroporto entre um voo e outro. Todo Paulo precisa de um Ananias, assim como todos nós precisamos de pessoas que contribuem com Deus na tarefa de nos conduzir a determinado propósito. No entanto, o nosso lugar de descanso é o Senhor, não existe outro. As mulheres que Deus deseja levantar não são apenas hábeis, são mulheres que habilitam as demais mulheres. São Josués e Calebes da nossa geração. Quando toda uma geração falhou em entrar na terra prometida, Josué e Calebe não se enterraram com eles na murmuração, mas se levantaram para equipar e preparar uma nova geração que estivesse disposta a viver as promessas de Deus para Israel, seu povo. Deus está chamando treinadoras neste tempo, mulheres hábeis que serão usadas para capacitar outras mulheres para que vivam os sonhos de Deus. Infelizmente, vemos mulheres, líderes e ministras que servem no corpo de Cristo e não se comportam como libertadoras, mas como carcereiras, porque se alimentam das feridas e das dores de outras. Em vez de ministrarem a cura e a libertação a mulheres feridas, elas têm se alimentado das feridas das doentes da alma e do espírito. Elas agem na contramão da ação de Deus. Mas Deus, por outro lado, está levantando mulheres libertadoras que estão dispostas a ministrar a cura a outras mulheres e a emancipar umas às outras. Essas mulheres não temem promover as outras, pois compreendem que o voo de cada uma contribui para a expansão do reino de Deus e glorifica o nome de Jesus. As mulheres que Deus tem levantado são libertadoras, não carcereiras. São mulheres que possuem o dom de amar, levantar, encorajar umas às outras. Quando Elias foi levado, a capa dele caiu sobre Eliseu. Da mesma maneira, quando uma mulher é levantada, aquelas que estão ao redor desfrutam da capa que cai sobre elas. Sempre que uma mulher é levantada, uma capa cai sobre nós. Por isso, precisamos andar com mulheres que andam com Deus. É mentoreada. Uma das características determinantes na vida das mulheres que Deus está levantando é que elas caminham com mentores, segundo o coração de Deus. Ouvimos muito sobre mentores atualmente, mas não basta estarmos em um processo de mentoreamento. Precisamos de mentores segundo o coração de Deus. Precisamos encontrar pessoas que sejam como Tito na vida de Paulo. Pessoas que são como um bálsamo, que alegram o nosso coração, aquecem o nosso espírito e nos lembra de quem somos em Deus. Por isso é preciso ter cuidado e verificar que tipo de pessoas deixamos que influencie o nosso coração. Precisamos de instrumentos de Deus que nos encorajem e nos posicionem no propósito divino quando perdemos o rumo ou tropeçamos. Deus tem levantado mulheres neste tempo, que ocupam diversas esferas da sociedade, mulheres nas quais Ele mesmo depositou dons e talentos que precisam ser manifestos. O Senhor está alcançando mulheres para lugares nos quais Ele deseja nos estabelecer e nos posicionar.
É preciso desenvolver o perfil da mulher que ele está levantando nesta geração e desenvolver estas e outras características espirituais em nós, para que sejamos as mulheres com as quais Deus pode contar neste tempo. Não perca tempo. Meu eu quer perfeição, quer merecer o amor, quer ser super, quer dar conta de tudo, quer me posicionar em lugares de honra, quer que meu valor esteja naquilo que eu faço. Mas aí é quando a peneira passa para me mostrar que nas minhas imperfeições ele se assenta como ourives, permitindo que o fogo altíssimo das provações me fogem. Que esse amor é graça, que nunca poderei merecer, apenas desfrutar, que é justamente na minha fraqueza que a força dele se aperfeiçoa, que não importa quantos planos eu faça, a resposta sempre virá dele. Sim, apesar de ser fraca, continuo avançando, porque podemos nos decepcionar com a religião e com as pessoas, mas quando enxergamos quem realmente somos, precisamos de fé para prosseguir e abraçar a vontade de Deus para nós. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele foi peneirado para ter uma visão ajustada de si mesmo. Tenho uma certeza: as peneiras virão, não para nos destruir, mas para nos mostrar que, apesar das nossas fragilidades, estamos sendo construídas e diversas vezes reconstruídas. Quando a peneira passar por aí, tenha fé, não desfaleça. Ela vem para nos melhorar como pessoas.